Buenos Aires, Casa Rosada, 2016. E aí, pessoal, então esse aqui é o primeiro programa Mundo to Go. Eu vou dar dicas de Buenos Aires, como vir morar, trabalhar ou só passear por aqui. Falar de Buenos Aires é fácil, uma cidade incrível. É a capital cultural, econômica e política da Argentina. Mais de 1/3 da população vive em Buenos Aires e nos arredores. A cidade lembra muito a Europa, só que eu acho que tem um pouco da pitada do latino-americano, né? É uma das cidades mais incríveis para se visitar ou para se viver na América do Sul. E os portenhos, né, como são conhecidos os argentinos, eles são super simpáticos, têm uma opinião muito forte e eles também são super apaixonados pelo seu país e pela sua cultura. Buenos Aires tem muita coisa legal para se fazer. Às vezes não dá tempo de fazer tudo, mas o que você não pode perder é o Cemitério da Recoleta, a Praça de Maio, o bairro de San Telmo, o Museu de Arte Latino-Americano, a Casa Rosada, o Palácio San Martín, os Jardins Japoneses, o famoso Obelisco e a Biblioteca Nacional. Uma das coisas mais legais de se fazer em Buenos Aires também é um piquenique nos diversos parques da cidade. Um dos mais famosos e um dos mais legais é onde está a Florare genérica, que é aquela flor de metal que se abre e se fecha de acordo com o sol. Não dá para esquecer também de andar pelo Caminito e, se quiser fazer compras, as Galerias Pacífico, pela beleza da arquitetura e também pelas lojas incríveis que tem lá dentro. Mas tem 3 dicas que são essenciais para quem quiser ir para Buenos Aires e fazer uma coisa diferente, mas incrível. Uma delas é se você tiver a oportunidade de assistir um jogo no La Bombonera, né, o estádio do Boca Juniors, assistir uma peça, né, ou um concerto no Teatro Colón, que é o Teatro Nacional, que é incrível. E o terceiro, e não mais importante, claro, assistir um show de tango. O tango é o estilo musical mais famoso da Argentina e com certeza uma das maiores contribuições do país para o mundo, né? Principalmente no que diz respeito à dança. Em Buenos Aires, em qualquer lugar, você vai achar apresentações de tango. Mas a minha dica aqui vai para você não necessariamente procurar só os lugares onde tem apresentação de dança, mas sim a apresentação de grupos que tocam tango. Porque quando você não está vendo o pessoal dançando e só vendo eles tocando, você consegue prestar um pouco mais de atenção na letra da música e ver o quanto essa música é bonita e triste ao mesmo tempo. Falando de comida, o que não dá para se perder na Argentina, obviamente, são os inúmeros restaurantes para os carnívoros de plantão poderem experimentar a deliciosa carne argentina. As parrilhas, né, como eles chamam, estão praticamente em todas as esquinas. Não pode esquecer de experimentar o incrível doce de leite deles. E também, o sorvete argentino é maravilhoso. Se você vai sair na Argentina, se prepara. Você vai ter que ter uma reserva extra de energia. Porque os restaurantes, eles abrem por volta das 9 horas, mas os bares, as baladas, abrem em torno das 2 da manhã. O cenário eletrônico em Buenos Aires é muito forte, então vários locais tocam música eletrônica. Mas o ritmo favorito ainda é o reggaeton, e as grandes e principais baladas da cidade tocam esse ritmo a noite inteira até o dia amanhecer. O Rose Bar é um dos bares mais famosos da Argentina e toca muito reggaeton pra galera que vai lá. Agora vale lembrar que eles têm o dress code, tá? Se você não tiver vestido de acordo, você não entra. Então fica esperto antes de sair, viu? Uma coisa que eu não posso esquecer de falar de Buenos Aires é que poucos lugares aceitam cartão de crédito ou de débito, tá? Então você tem que ter sempre dinheiro na mão para poder sair. E falando em troca de dinheiro, Buenos Aires tem vários locais para fazer troca de dinheiro e atualmente não vale a pena levar o dinheiro já trocado do Brasil ou de outro lugar. Se você é estrangeiro, leva em dólar. Se você é brasileiro, leva em real mesmo e troca lá. Voltando a falar sobre vida noturna, se você não é muito baladeiro, a tua melhor opção é Palermo. É um bairro inteiro de bares e restaurantes. Todas as opções de cerveja, vinhos, de preços, é o melhor lugar para sair. Mas, ultimamente, uma das coisas mais legais que existe em Buenos Aires é o chamado Puertas Cerradas. São locais que não necessariamente são bares, né? São floriculturas, livrarias, tem um açougue, né? Pizzaria,
que embaixo, né, no porão, escondido, ou mesmo atrás de uma porta falsa, existe um bar. Né? Eles têm senha específica para entrar, você tem que saber que o bar existe, e normalmente esses bares têm coquetéis excelentes e é onde a maioria das pessoas quer estar. Bom, falando de educação agora, a Argentina, né, Buenos Aires especificamente, tem várias opções de cursos, por exemplo, de espanhol. Entre 3, 6 meses até um ano, é o que a maioria escolhe para fazer um curso de espanhol, né? São diversos na cidade. Mas a minha dica aqui, para quem já fala um pouco de espanhol, ou mesmo quem não fala, mas fala inglês, tem um curso super legal para se fazer na Argentina, que se chama Estudo de Sociedade e Cultura Latino-Americana. Ele é oferecido para alguns lugares e algumas universidades, e é um dos grandes cursos da cidade de Buenos Aires. Sobre as universidades argentinas são consideradas muito boas. Isso reflete direto na empregabilidade de quem se forma lá. Normalmente, graduados nas universidades de Buenos Aires conseguem emprego mesmo em plena crise econômica na Argentina. Todas as universidades aceitam estudantes internacionais, tanto para intercâmbio quanto para o curso inteiro. Um dos cursos mais interessantes para se fazer na Argentina, pensando em graduação, é o curso de medicina. Isso porque ele tem notas muito altas. E por incrível que pareça, pensando aí no setor privado, ele tem um valor bem mais baixo que as universidades particulares do Brasil, por exemplo. Bom, agora se você quer viver na Argentina, trabalhar lá, existem certas opções. Se você é brasileiro, você pode conseguir um visto de 2 anos e você escolhe se você quer trabalhar, estudar ou viver lá, mas o visto é garantido e a cada 2 anos você renova. Agora, se você é estrangeiro, né, de outro país, ou mesmo quer ir para uma área específica, aí você tem que pedir um visto de trabalho. Claro que existem alguns trabalhos informais que não precisam de visto de trabalho, porém é importante que você tenha algum outro visto válido, como de estudante ou até mesmo de turista. Bom, algumas vagas específicas que são muito procuradas por quem é estrangeiro e onde tem as maiores ofertas são nas áreas de gerente de projetos, gerente de produto, gerente de relações internacionais, gerente para relações do mercado latino-americano, gerente de exportações e pesquisas clínicas. A parte de medicina das universidades é muito forte, então os laboratórios também dão muito trabalho para quem trabalha com pesquisas clínicas. É isso aí, essas foram as dicas de Buenos Aires, pessoal. Quero lembrar que de sexta a quarta vão ter mais dicas lá na página do Facebook do canal Mundo to Go, né? E que na quinta que vem a gente se encontra aqui no YouTube de novo, dessa vez falando de Tel Aviv, beleza? Queria falar para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal, por favor, compartilhar com os amigos, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de viagens. E se tiverem comentários para fazer de Buenos Aires, por favor, comentem aqui embaixo, peçam mais dicas e informações que eu vou responder todo mundo, tá ok? Queria agradecer também o pessoal da Top Trip, nosso parceiro aqui no canal Mundo to Go, e dizer que lá no Facebook eu vou colocar um postzinho da Top Trip dizendo aí que eles têm pacotes especialíssimos com preços ótimos de passagem e de hotel lá para Buenos Aires. É isso aí, até quinta que vem.